Bom, meus queridos, estamos aqui para cultuarmos a Deus nessa noite. Nós vamos estar lendo já aqui a palavra de Deus. Você não precisa abrir, você pode simplesmente ouvir bem. A palavra de Deus está no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 7, diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Bom, meus queridos, eu quero nessa noite, de uma forma bem direta, de uma forma breve, poder trazer aqui essa palavra falando dois aspectos fundamentais. Um deles, vamos discorrer sobre o ladrão e sobre o lobo, que tem a mesma figura. Nós vamos discorrer sobre Jesus como bom pastor e o mercenário. Quero desde já então dizer que o ladrão, ele é conhecido de nós. Nós podemos então entender, e é importante a maneira como a palavra de Deus coloca. Ela diz que o ladrão vem primeiro para roubar, depois e matar e destruir. Então, a primeira ação dele pode ser identificada pelo roubo. Vamos falar aqui. Então, eu estou, ou você está, se você já teve essa infeliz experiência, ou algum familiar de vocês já teve essa experiência. O ladrão, então, ele vem atrás de alguma coisa que nós temos, eles nos abordam de uma forma direta, às vezes é mais de um, eles nos abordam de uma forma direta, querendo então, quem sabe, o nosso celular, a nossa carteira. Às vezes podemos ser abordados muitas vezes no carro, para levar o nosso carro, ou seja, há algum bem, há um contato físico, e se por acaso em algum momento alguém reage, pode ser alvejado com uma faca ou com uma arma de fogo. Meus queridos, observe que o ladrão, ele vem para qualquer situação. Quando ele assume roubar, ele está disposto a matar, está disposto a destruir. Então, quando alguém é roubado de uma forma presencial e o seu bem é levado, corre o risco, numa insegurança do ladrão, mesmo que não haja reação nenhuma, de ser alvejado com tiros ou feridos com uma arma branca, que é uma faca. Falando disso, a consequência destrutiva, ela vai vir. Porque uma vida se perde, ou parte da saúde dessa vida se perde. Quem sabe então a estrutura relacional que está em volta deste homem e dessa mulher, seja no contexto, no que diz respeito às coisas familiares, ao seu casamento, filhos ou pais, ou seja que for, amigos, ou quem sabe ainda pessoas que de alguma forma dependam dessa, por causa daquilo que ela estrutura uma família. Então ele veio primeiro para roubar, e se for possível ele vai matar e ele vai destruir. Falamos do lobo. O lobo é um animal. O ladrão é a figura de um homem, que pensa como homem, que pode estruturar-se como homem, que pode ser ardiloso, que arma ciladas, fica à espreita, que é oportunista, que de alguma forma ou outra fica esperando algum vacilo, alguma fraqueza. O lobo, ele é um animal que também não opera sozinho. Muito mais do que, na verdade, o ladrão, que certamente vai estar acompanhado. O lobo, ele vai ter mais animais. A palavra de Deus diz que o lobo, ele certamente vem, assim como certamente o ladrão vai vir. Observe, meus queridos, que quando o lobo vem, antes dele chegar, ele anuncia uivando como cachorro.
Ele anuncia uivando como cachorro. Quando a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que Satanás, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém para que possa tragar. Quando o lobo e o leão vêm, eles vêm para devorar. Mas assim como o lobo uiva, que nem um cachorro, o leão ruge porque ele é leão. O rugido do leão é aterrorizador. O uivo de um cachorro, porque nós temos à nossa volta cachorros, não temos lobo. O lobo é muito mais feroz que um cachorro. Meus queridos, tanto o leão como o lobo, eles querem, na verdade, devorar a carne. Mas observe o seguinte, eles não agem sozinhos. Muitas vezes, então, podemos dizer, pegando especialmente a figura do leão, o leão, então, ele ataca, lançando algumas leoas para começar a fazer um rebanho se mexer e se espalhar. Quem sabe alguns indo num direcionamento onde existe outras leoas que podem, depois de esses animais ter corrido um pouco e já começar a estar cansados, começar a correr atrás deles lá na frente. É possível que no ataque, então, lá na frente seja mais bem sucedido, porque outras leoas de emboscada atacarão aqueles que se dispersaram uns dos outros, ficando mais fácil alcançar um alvo, e sempre vai demonstrar aqueles que estão mais fracos. Sempre vai demonstrar aqueles que estão mais fracos. A palavra de Deus diz que Deus odiou os amalequitas nas suas obras e declarou que os iria destruir, porque quando Israel saiu do Egito, aqueles que ficavam para trás, que estavam mais cansados, que estavam mais fracos, eles atacavam aqueles. Quero dizer, meus queridos, que os lobos, da mesma forma, eles atacam. E na medida que há uma dispersão, eles sempre, da mesma forma, vão escolher, quem sabe, o doente, aquele que não consegue correr tanto. E eles vão atacar todos juntos. Meus queridos, nós não vemos lobos, mas eles existem. Nós não vemos, quem sabe, todos os dias leões, mas eles existem. Existe o ladrão, que é figura de homem, existe o lobo, que é figura de um animal, e existe o leão, que é figura de um animal também. Eles rugem e uivam, e eles são devoradores. Eu quero dizer que, na verdade, cada alma tem valor para Cristo, especialmente se essa alma é uma ovelha do aprisco do Senhor. Então nós podemos ver que Satanás, na sua estratégia, ele muitas vezes, o rugido desse leão, o uivo desse lobo já traz um terror. Observe que antes de meditar no mercenário, o mercenário vê que o lobo vai vir. Bom, será que ele vê o lobo ou ele ouve o lobo? Eu penso que essa visão não é uma questão de ver com os olhos, mas é a perceber o perigo. A percepção do perigo faz os homens ter vontade de fugir. Então, quando o leão ruge, ou quando o lobo uiva, aqueles que o ouvem dizem assim, ele está na volta, eu estou correndo perigo de vida, a minha família está correndo perigo de vida. Meus queridos, há um temor, há um receio, há uma preocupação natural do ser humano que o domina. A primeira reação é se proteger, a primeira reação é cuidar de si, a primeira reação, de alguma forma, é poder proteger os seus. Nós falamos aqui na semana passada que existe um Deus todo-poderoso que deu o espírito de vida, deu o espírito e se tornou alma vivente, o homem. E a morte só pode chegar para um homem que vive na face da terra, seja ele cristão ou não, muito mais ele sendo filho de Deus, quando o Senhor retirar esse espírito que ele deu. A morte e a vida pertencem ao Senhor. O Senhor tem as chaves do inferno e da morte, diz a palavra de Deus. Ele venceu todas as coisas. Ele é o doador da vida. Quando Satanás quis tomar ou pegar
e provar a vida de Jó num extremo de provação, como falamos antes. A palavra de Deus diz que o Senhor disse: não toca na carne dele, tendo esse fundamento como verdade, porque há muitas coisas que estão ditas nesse tempo, tendo o fundamento da palavra de Deus que não está sujeita a fake news, a mentira, a enganos, a notícias falsas ou parcialmente verdadeiras. A verdade é que a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão nas mãos do Senhor. Então você não vai morrer enquanto Jesus Cristo não quiser. Ainda que você enferme, ainda que você passe por lutas, ainda que problemas aconteçam, ainda que você seja assaltado, ainda que você tenha que enfrentar, quem sabe, a situação das mais terríveis, a tua vida está guardada nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Você pode dizer amém comigo? Eu quero dizer uma coisa, mas a palavra de Deus, ela, quando fala do ladrão e ela fala então do lobo, ela está nos dizendo outras duas coisas que eu não falei ainda. Meus queridos, eu já tive o desprazer de ser assaltado e ter que fazer uma ocorrência por roubo de carro. Então, observe que a gente vai lá e diz assim: olha, eu fui assaltado. Aquilo que o escrivão vai escrever na delegacia, na ocorrência, no boletim de ocorrência, não vai botar a palavra assalto. Ele vai botar a palavra roubo. Quando alguém é abordado, é ameaçado, quem sabe ferido, há um contato aonde o seu bem é levado, isso numa linguagem juridiquês significa roubo. Roubo. Mas eu já tive, viajando com a minha esposa, a nossa carteira, tiraram o cartão de crédito e o documento dela, há muitos anos atrás, quando não existiam essas máquinas, eram aquelas máquinas que se passavam. Bom, esses ladrões pegaram sem percebermos. E quando voltamos da viagem que fomos nos perceber que não tínhamos o documento e que não tínhamos o cartão. Então, existe uma diferença se você chegar para fazer um boletim de ocorrência e disser assim: olha, eu não sei até se eu perdi, eu fico em dúvida se eu perdi. Fui eu que perdi ou será que me roubaram? Eu acho até que eu perdi. Será que eu botei em algum lugar? Aquele que é furtado, ele se culpa, ele se pergunta, ele não tem certeza, mas na verdade ele foi furtado. O roubo é manifesto, o bem elevado, o furto, o bem elevado, mas você não sabe que ele foi. Eu quero dizer que alguém pode dizer para mim: pastor, eu não fui roubado nesses dias, tudo que eu tenho está guardado, mas você não sabe se não foi furtado. Eu vou dizer que o grande perigo hoje é que o inimigo, na forma de ladrão, possa estar furtando coisas suas e minhas, aonde nós só vamos dar por conta depois de termos perdido. Meus queridos, a verdade é que se há algum tipo de roubo ou furto, pode existir algum tipo de morte e pode existir algum tipo de destruição operando, ou que está começando a operar. Eu quero, dizendo isso, falar que a palavra de Deus diz aqui com muita propriedade. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Deixa eu achar aqui que sem óculos fica um pouquinho mais difícil. Diz assim, olha: ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ele não pega todas as ovelhas, ele dispersa as ovelhas, porque é importante que elas andem juntas. Olha só, o lobo dispersa as ovelhas, e quando ele dispersa as ovelhas, ele vai pegar uma ou outra, e ele vai devorá-las. E como elas estão dispersas, as outras ovelhas estão longe, elas estão dominadas pelo medo, pelo pânico, com o objetivo de salvar as suas vidas. Aquelas que forem atacadas não tem como ser socorridas, elas não vão ser socorridas. Meus queridos, falando sobre isso, eu quero dizer uma coisa: Jesus também disse que ele é o bom pastor e que existem falsos pastores que são os mercenários. Eu quero, falando sobre isso, dizer aos amados que Jesus, lá em cima, naquilo que lemos, ele disse assim: olha, todos os que vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Todos. Então quer dizer o seguinte, ele estava falando dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos mestres da lei. Sim,
mas todos os que vieram antes de mim. Quer dizer, ele está falando isso por causa da imperfeição dos homens? Não, amados, ele está falando isso não que não tivesse pessoas sinceras que foram fiéis, coisas que até mesmo podemos ver em Noé, que foi pastor da sua casa, que podemos ver Davi, que pastoreou Israel, que podemos ver Abraão, podemos ver os profetas. É claro que o Senhor não está dizendo que esses todos, ele não é o todos, eu vou explicar. Todos aqueles que vieram antes de mim, Jesus vem na frente, chamando a pessoa, como ele chama o profeta Jeremias, né? Antes que tu saísse do ventre, eu te consagrei, e as nações te dei por profeta. Tem muitos que, na verdade, podem querer a posição e assumir ela sem ser chamados por Deus. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa, isso está cheio por aí. Isso está cheio, tem gente se autodenominando pastor. E não é o nome só pastor, mas é aquele que é um ministro. Vamos convir, o Senhor diz assim, olha, eu, como bom pastor, dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo, meus queridos? Ele está dizendo que ele, como o verdadeiro pastor, o supro, o bispo das almas, ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Todo e qualquer pastor que quiser andar, a semelhança do seu Senhor, sendo não igual, porque somos imperfeitos, somos falhos, somos errados, podemos estar sujeitos a medos, a inseguranças, a precariedades, e a tudo aquilo que falei antes, mas todo aquele que quer, na verdade, estar nas mesmas pisadas, ainda que haja uma distância longa ou maior, tem que ter os atributos e as características. Meus amados, de quem? Do mestre. A palavra de Deus diz que o mercenário, como ele não é pastor, ele está interessado na posição, ele está interessado no dinheiro, ele está interessado na fama, ele está interessado em ser líder, ele está interessado em ter a sua valorização vindo das ovelhas como alguém especial. A palavra de Deus diz, como ele é mercenário e não tem amor pelas ovelhas, quando ele vê a luta, ele vê o problema, ele vê a aflição, ele vê a dificuldade, ele vai fugir. Como é que ele vê? Será que ele vê com os olhos ou ele ouve com os ouvidos, visto que o lobo uiva? Eu penso que essa questão de ver, ele pode até ver visualmente, mas eu penso que esse ver é ver com os olhos do coração. A Bíblia diz que os olhos do justo estão sobre a sua cabeça. Ele percebe, ele tem discernimento que o perigo está vindo. Então, ele se preocupa em salvar a sua vida. Isso pode ser uma tentação muito grande para todo e qualquer ministro. Uma preocupação excessiva pelo seu próprio cuidado. Não na maldade de um mercenário, pode ser uma fonte de tentação. Mas eu quero dizer uma coisa, o amor do Senhor na vida do ministro deve vencer o medo. E quando o amor vence o medo, o Espírito Santo está ganhando espaço, a obra de Deus vai ser feita, as ovelhas vão ser socorridas, as pessoas que estiverem, quem sabe, gritando e precisando de socorro porque estão ouvindo o rugido do leão ou quem sabe o uivo do lobo, elas vão ser amparadas e vão ser sustentadas e socorridas, porque haverá um pastor que enfrentará o lobo. Meus queridos, nós temos sido bombardeados com um monte de coisas que nos trouxeram para dentro de casa e alguém pode dizer assim, pastor, eu não fui roubado em nada. Foi sim! Roubaram a minha e a tua liberdade. Roubaram a nossa liberdade. Nós fomos roubados na nossa liberdade. Nós não temos mais o direito de podermos sair às ruas. Isso é um roubo. Existem roubos que são físicos e existem roubos que são espirituais. Os roubos físicos, como já falei antes, podemos estar sujeitos à morte e à destruição. E os roubos espirituais são aqueles que se manifestam, quem sabe, como furtos. São coisas que não vemos. Quem sabe ao longo dos dias você vai se dar conta que a alegria de estar na igreja, de ter comunhão com os irmãos, a alegria de poder, na verdade, subir e poder louvar a Deus e servir ao Senhor, tendo comunhão com os outros,
andando na presença de Deus. Quem sabe podendo dizer assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem sabe, meus queridos, isso pode ser roubado. O medo toma lugar. Mas quando o amor cresce, o medo vai embora, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Isso vale para os pastores, isso vale para os ministros, isso vale também para as ovelhas. O cuidado do Senhor é poderoso. Sabe por que existe um curral de ovelhas? Um curral de ovelhas porque o Senhor bota lá para cuidar. Só tem um lugar para entrar, que é pela porta. O Senhor é o guarda e ninguém vai entrar, porque aquilo que está na mão dele ninguém tira. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Satanás, nesse tempo, certamente com o roubo da nossa liberdade e com o roubo de nós não podermos estarmos todos juntos na casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. A casa de oração está sem oração. A casa de oração está sem oração. Pastor, nós estamos orando aqui. Cuidado. Realmente, assim como eu preguei semana passada e disse, a igreja não é uma estrutura de tijolo. Não é. Mas a igreja, ela não nasceu para ser dispersa, ela nasceu para estar junta. Há ensinamentos de forma tipológica. Então se junta os rebanhos e aí se tira o tampão para que saia água do poço. As águas verdejantes. Foi nas multidões que Jesus pregou. Ele pregou em casas e pregou nas ruas, mas muitas vezes os seus maiores sermões foram pregados em meio à multidão de pessoas que estavam com fome de ouvir a sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa, meus queridos, Satanás certamente está procurando, aqui como diz a palavra de Deus, ele está procurando nesse tempo, que de alguma forma possa dispersar e arrebatar, pegar algumas. Arrebatar é tirar a pessoa daquele lugar, é tirar dali, ou seja, ele come a pessoa, ele devora a pessoa. Meus amados, nós pastores, nós ministros, nós temos a obrigação de amar você. Nós temos a obrigação de estender as mãos para você. Não amando a nossa vida, imitando aquilo que o Senhor diz. O amor dele pelas ovelhas foi tão grande que ele deu a vida por elas. Então a igreja, no sentido dos seus ministros, ela tem que estar de portas abertas. Eu até quero dizer que nós temos aberto a igreja das 4 às 6 horas da tarde e não vai quase ninguém lá. A semana passada eu falei da importância de nós suprirmos uns aos outros como igreja para que não haja na igreja de Deus necessitado algum. E também falamos que depois disso, primeiro isso, e depois disso nós devemos suprir toda e qualquer pessoa que puder estar passando por uma necessidade. Para que se cumpra em nós o amor de Deus. Para que não ficamos com uma fé que é uma fé morta, mas que possamos ter uma fé viva. Mas quero dizer uma coisa, o ladrão ele pode roubar bens, ele pode até roubar a comida de alguém. Mas o maior roubo que pode vir na figura do furto, ou pode vir aqui, nessas coisas internas que o lobo produz na alma do homem antes dele chegar, assim como o rugido do leão também produz. Ele pode estar destruindo de uma forma furtiva dentro do coração coisas que são valorosas e preciosas. Eu quero dizer para você que uma palavra como essas me exorta e exorta, tenho certeza que todo ministro que eu ouvir vai exortar ele. Em outras palavras, vamos cuidar das ovelhas, vamos tratar das ovelhas, vamos fazer alguma coisa pelas ovelhas. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que, amando aqueles que Jesus ama e deu a vida por eles, poder estender a mão e socorrer, quem sabe com uma palavra de Deus, com uma oração, com alguma forma. Isso é a minha função, isso é a função dos ministros, dos pastores, dos presbíteros, das missionárias, do evangelista, do mestre. É a função. E fugir disso é mostrar uma característica de falsidade. Fugir disso é fazer como um mercenário que foge no momento do perigo. Nós temos que atender, nós temos que socorrer. Mas você como ovelha tem que gritar. Você como ovelha tem que berrar. Você precisa pedir ajuda. Nós entregamos sim, ajudamos alguns irmãos. Quem sabe não todos, porque às vezes as pessoas não pedem. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa. Há um pedido que pode ser por um arroz e um feijão.
mas é um pedido da alma, é um pedido do coração. Quem sabe é uma angústia diante de ti, quem sabe o inimigo está te esbofeteando, quem sabe você está lá no fundo, aprisionado numa redoma, você está se sentindo angustiado, você já orou, você já suplicou, você não sabia que a palavra de Deus diz no livro de Tiago, que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, e orarmos uns pelos outros para que possamos ser sarados. Muitas vezes nós precisamos da oração de um irmão. Eu quero encorajar você a buscar ajuda, mais do que nunca, porque certamente essa palavra aqui nos revela a estratégia do lobo é dispersar para arrebatar algumas. A estratégia do leão é devorar como do lobo também. A estratégia do ladrão é poder roubar, ou melhor dizendo, furtar coisas valiosas e preciosas que você vai ficar se perguntando, nem sabe como é que sumiu. Quem sabe a sua fé tem diminuído, quem sabe o seu desejo de orar tem sumido, quem sabe o seu desejo de buscar a palavra de Deus, quem sabe a vontade de estar junto com os irmãos. Meus queridos, nós temos, como outras igrejas estão fazendo, autorização para estarmos fazendo cultos ao longo da semana, qualquer dia que quisermos. Só pode ter no máximo 30 pessoas. Eu quero anunciar aqui, em nome de Jesus, que eu vou tirar esse horário das 4 às 6, que quase não foi ninguém ali, e vou passar esse horário das 6 às 8. Esse horário vai das 6 da tarde, a partir de amanhã, segunda-feira, das 6 da tarde às 8 da noite. Quero anunciar aqui que quarta-feira e quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos ter culto na sede. Eu não vou anunciar aqui agora, vou mandar no WhatsApp depois. Mas no domingo nós vamos ter mais de um culto. Bom, a regra é que pode ter no máximo 30 pessoas nesse culto. Nós vamos deixar as cadeiras bem separadas. Você vai ir com máscara. Nós vamos botar ali como manda o decreto do prefeito e do decreto do governador. O álcool gel já está nas paredes, você vai com máscara, nós vamos botar vamos ter um termômetro para botar na sua testa, como tem nos supermercados, depois vai ter alguém passando álcool gel ali na sua mão, já está na parede, é só você apertar. Vai ter ali no chão algo com clorofila para que você possa limpar os seus pés. Os que estiverem dentro da igreja vão estar com máscara também, porque se alguém vier nos fiscalizar, nós vamos estar completamente na ordem. Então vai ter um que canta e toca, vai ter o pregador, eu, e se o Senhor me permitir, e vai ter um porteiro. Nós vamos botar 3 pessoas só 3. Então tem mais 27 que podem ir. Eu vou lançar uma estratégia para que você possa se qualificar para ir. E quero te encorajar para ir. Eu quero te encorajar para ir. Meus queridos, ainda, né? Por quê? Porque nós temos que vencer o medo. Eu já fui no supermercado, eu já fui em farmácia, e você já foi também, você já foi até receber. Agora, vamos pegar um lugar bem espaçado, sem fila, obedecendo as regras. O culto vai demorar 1 hora, ele vai começar às 8 e vai acabar às 9. E você sabe, quem me conhece, que eu sou um cumpridor quando eu declaro uma palavra dessas. Eu não sou cumpridor quando digo que eu estou pregando assim, hoje eu vou fazer uma palavra curta, ela sai longa, mas quando tem o horário de terminar, você pode ter certeza que às 9 horas vai acabar. Então, falando isso, eu quero encorajar você a ir cultuar Deus. Mas, acima de tudo, eu quero encorajar você a pedir ajuda, podendo ir nesse horário, para poder receber uma palavra, para poder receber uma oração. E na medida que as outras pessoas forem embora, você pode ficar ali, né? Dentro da regra, para que a gente converse, para que você possa colocar para fora, para mim ou para um outro pastor, a angústia da tua alma. Pastor, eu não consigo ir, eu não consigo sair de casa. Bom, meus queridos, até vou dizer uma coisa, eu tenho carro, os outros ministros têm carro, nós podemos botar uma cadeira no nosso carro, podemos ir na tua casa, se tu tem uma casa, nós podemos conversar na rua, você senta lá, bota aí 4, 5 metros de distância, vamos conversar. Vamos acabar com este isolamento, no sentido de ficarmos presos e totalmente impedidos da nossa liberdade. A Bíblia diz que Paulo, ou seja, o homem pode estar preso, mas a palavra de Deus não pode estar presa. Pastor, nós estamos ouvindo pela internet, cuidado. Vai chegar um momento que ninguém vai mais saturar essas palavras pela internet. Cuidado também as fontes que você está ouvindo. Cuidado o que você está ouvindo. Cuidado
Às vezes até vale a pena parar um pouco. Meus queridos, mas quero dizer uma coisa. Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Ele disse o seguinte: eu sou o bom pastor. Ele disse assim, eu sou a porta. Ao mesmo tempo ele diz assim, quem entrar, ele diz lá no início que eu não li, ele mesmo entra pela porta. Jesus entra pela porta, mas ele é a porta. Sim, ele é o princípio, ele é o fim, ele é tudo. Tudo que diz respeito à salvação é ele. Ele me fez, ele me deu a capacidade de responder à sua graça, para que por meio então da fé colocada nele, assim como eu e você possamos entrar por essa porta. E quem entrar por essa porta, diferente do que o ladrão faz, o Senhor diz assim, quem entrar por essa porta, ele vai se salvar. Quem entrar por essa porta, como diz o Senhor, deixa eu achar aqui, o Senhor diz que dá a vida pelas ovelhas, assim, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Pô, o que é essa abundância, pastor? Jesus disse para ti assim, você vai ter uma vida melhor do que a vida que você tinha antes. Você não tem? Você vai ter uma vida melhor do que a vida que você tinha antes. Pastor, isso é incondicional? Não, depende da minha posição, depende da minha conversão, depende do meu arrependimento, depende de eu ser discípulo dele. Bom, mas ele disse, vai ter uma vida abundante, tanto depois de sair do mundo e vir para mim, como posteriormente na glória. Porque há dois espaços, um na glória para uma vida abundante, ou para o tormento eterno, aonde o verme não morre. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa, nós precisamos hoje discernir, se de alguma forma, ainda que não possamos ter um contato, embora amanhã de noite você pode ir lá na igreja para ter um contato, para buscar ajuda, tem que buscar ajuda, vamos buscar ajuda, não é só de pão, não é só de arroz, de feijão, de azeite, mas nós vivemos da palavra. Eu quero encorajar você, peça forças para o Senhor, peça fome para o Senhor, como o alimento que pode te ajudar em casa. Se tem dúvida, pergunta, pastor, eu não consigo ir na igreja como eu falei antes, então nós vamos até ti, lá na tua casa, vamos sentar lá na rua, porque nós que podemos estar, como diz aí, o vírus pode estar num, pode estar no outro, alguns têm sintoma, outros não estão, às vezes alguém pode levar para o outro. Não, amados, vamos fazer uma visita com máscara, vamos fazer uma visita com respeito, quanto às normas, mas quem sabe, se você dizer, pastor, ainda assim é mais difícil, liga, manda uma mensagem assim, pastor, eu não estou bem, na verdade não estou bem, vamos conversar, ainda que seja até por telefone, não precisa ligar só para mim, tem os outros, pastor, se todo mundo for ligar para ti, mas não está todo mundo mal, amados, não está todo mundo mal, muita gente está bem, mas tem os que estão mal, que não estão achando espaço para poder expressar a sua angústia. Meus queridos, uma oração por telefone funciona. Funciona. Eu já fui abençoado por oração assim, mas a presença e a comunhão funciona mais. Eu quero encorajar você a buscar ajuda. Eu quero encorajar você a buscar a Deus, não só orando, mas meditando e se empenhando em conhecer o Senhor, dando liberdade para poder reter aquela palavra e meditar nela, pedindo que o Senhor avive a tua obra, a obra dele na tua vida, que você não de maneira nenhuma venha se tornar morno, que de maneira nenhuma venha perder a alegria da salvação, que de maneira nenhuma venha viver debaixo de culpa, que Satanás não venha ter vitória com você, matando e destruindo coisas que são relíquias espirituais, joias de colares espirituais que o Senhor te deu. Falando isso, eu quero convidar você para estar orando comigo em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer por esta noite, pela tua igreja, pela tua palavra, por todo aquele que vai nos ouvir. Eu quero rogar ao Senhor, em nome de Jesus, que o perfeito amor do Senhor possa tirar todo o medo. Pai, que ninguém venha ficar sem suprimento físico, mas que ninguém venha ficar sem suprimento espiritual. Senhor, a tua palavra é pão, a tua palavra é comida. Eu quero pedir ao Senhor que a palavra que tu colocaste na minha boca e na boca dos meus irmãos possa ser anunciada não somente pelaquilo que os homens criaram, mas que possa também ser anunciada como uma forma de consolo, de socorro pessoalmente, ou de uma forma individual. Eu quero pedir ao Senhor esta graça. Senhor, rebenta as correntes. Senhor, tira-nos essa coisa que nos roubaram, a nossa liberdade de estarmos dentro da nossa casa. Tira-nos também, Senhor, esta falta de liberdade para que possamos ir à casa de oração.
para que cumpra-se a tua palavra. A minha casa será casa de oração. Eu quero pedir ao Senhor, nos abençoa, nos revigorando as forças, nos revigorando o coração, abençoando o nosso entendimento e firmando a nossa alma, tirando do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que possa ser uma insegurança. Derrama uma unção de amor em nossas vidas. Aumenta o teu amor. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa hora. Vem com a tua presença, meu Deus. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Enche-nos da tua virtude. Enche-nos, Senhor, da tua glória. Faz arder em nosso coração o fogo, Senhor. Ó Pai, do amor por ti, do amor pela tua casa, do amor pelas almas que estão perdidas. E acima de tudo, Senhor, o amor pelas ovelhas, o amor, Senhor, por estar junto com os meus irmãos. Eu quero pedir isso a Ti. Tira, Senhor, o empecilho e nos abençoa, nos dando o Teu conforto, nos dando o Teu livramento, nos dando, Senhor, a graça de entrarmos e sossegarmos dentro do Teu curral. Eu quero pedir a Ti, ó meu Deus, nos abençoa, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, na paz do Senhor Jesus. Então, segunda-feira a domingo. Claro que domingo vamos ter culto, né, na sede, mas também vamos ter a live. Segunda-feira então, estaremos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Vamos ter lá das 6 às 8, vamos estar na igreja para receber você. Quarta-feira e quinta-feira dessa semana nós temos culto. E no domingo também, depois nós vamos anunciar, nós vamos ter mais cultos. Os cultos sempre vão ser de 1 hora, não vão passar disso. Você deve ir com todos os seus cuidados. Se alguém não tiver máscara, nós vamos ter para oferecer. Mas nós temos bem poucas. Traga a sua, dê um jeito, invente uma, faça uma, de um jeito ou do outro. Venha de máscara, mas venha. Vença o medo. Meus queridos, Daniel, pastor, tu vai, o que tu vai dizer? Eu vou dizer o que os órgãos dizem, que pessoas com mais de 60 anos devem ficar em casa. E pessoas que têm alguma comorbidade, que estão ali, quem sabe em qualquer idade, também deveriam ficar em casa. Agora eu vou te dizer uma coisa para ti, como que um louco. Daniel foi para a cova dos leões. Pastor, ele foi colocado na cova dos leões. Não. Ele sabia que quem orasse ia para a cova dos leões. E ele não deixou de orar e foi para a cova. Bom, se você entendeu o que eu quis dizer, entenda, né? Vou deixar assim no ar até para não falar muito. Então, ele sabia que estava se arriscando e ele foi assim mesmo, porque não importa, eu não vou deixar de servir meu Deus, ainda que eu seja lançado na cova dos leões. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.